Você pode até achar que seja chato e perda de tempo limpar aquele quarto da bagunça que tem na sua casa. Mas e se eu te disser que você pode encontrar coisas muito valiosas lá dentro? Estou falando de coisas que podem ser vendidas por dezenas de milhares de reais. O primeiro item dessa lista são histórias em quadrinhos. Se você é fã de quadrinhos, não esqueça esses tesouros valiosos perdidos no sótão. Mas se você não é, provavelmente não sabe que os mesmos podem valer uma fortuna. Especialmente se esses pertencerem a seus pais, o que significa que eles normalmente vão ser mais antigos. Em 2014, um leilão foi feito com a primeira história do Superman em quadrinhos, e arrecadou o equivalente a 3 milhões e 200 mil dólares. O que significa que com certeza depois dessa venda, o super-herói favorito do vendedor com certeza se tornou o Superman. Ah, vale lembrar que para você descobrir quais quadrinhos valem mais, é só dar uma pesquisada rápida na internet. Itens tecnológicos também são frequentemente esquecidos em sótãos e quartos abandonados. Coisas como rádios antigos, equipamentos de música e máquinas de escrever são inclusos nessa categoria. Sendo assim, máquinas de escrever como Hamiltons ou Hermes podem valer muita grana. O número varia dependendo da versão da mesma e se ela está funcionando. Cores como rosa e roxo são raras, o que aumenta o valor oferecido pelo equipamento. Uma máquina de escrever laranja da marca Hermes foi vendida a 750 dólares no eBay. Acho que eu estou começando a te convencer de que vasculhar aquele quarto cheio de bagunças pode valer a pena. Vamos dizer que você encontrou um par de amplificadores ou um microfone antigo, e acha que ninguém poderia querer eles. Mas bom, pense duas vezes. Existem pessoas dispostas a pagar centenas de dólares por essas coisas. O microfone vintage da Sennheiser foi vendido por quase 160 dólares, e o melhor, ele nem mesmo estava funcionando. Câmeras fotográficas antigas também podem ser grandes aliadas para sua carteira, principalmente se você tiver a bolsa original da mesma, contendo acessórios como tripés e um kit de lentes. Caso isso aconteça, sua chance de ter uma pequena fortuna guardada aumenta esporadicamente. Câmeras como a M6 Leica podem ser vendidas por incríveis 5 mil dólares. 3, 2, 1, diga X! Consoles e até mesmo jogos dos anos 80 são também possíveis tesouros guardados, principalmente se não estiverem usados ou se forem edições limitadas e raras, como por exemplo uma cópia fechada do jogo Super Mario Bros. De 1985, que foi vendido por 114 mil dólares em um leilão. O próximo item da nossa lista são discos de vinil. Quem coleciona esses artefatos históricos sabem bem a paixão envolvida nesse hobby, principalmente se no meio dessa coleção conter alguma edição rara. Por serem exigentes, os colecionadores de vinil preferem ter cópias mais autênticas e bem condicionadas, o que melhora mais do que razoavelmente a qualidade sonora. Sendo assim, as chances de que os discos de seus pais e avós sejam pequenas fortunas é bem alta, principalmente se os mesmos estiverem em ótima qualidade. Não são apenas itens tecnológicos e itens em boas condições que compensam a oportunidade de fazer dinheiro em um leilão. Existem outras coisas que você pode pensar que são descartáveis, mas que podem encher o seu bolso. Um dos exemplos que posso citar são bonecas. Esses brinquedos que fizeram parte de grande parte de todos nós e que eventualmente são esquecidos na vida adulta e deixados de lado. Geralmente eles são deixados em caixas e baús e podem te deixar rico sem que você nem saiba. Então vamos voltar ao passado. Os colecionadores de bonecas estão bem dispostos a dar uma boa grana pelo brinquedo certo. Como por exemplo uma boneca da Barbie original, de 1959, vendida por 27.450 dólares. Apesar de ter sido uma exceção, você ainda pode ganhar em média 450 dólares por bonecas como as American Girls. Caso você não tenha nenhum item da minha lista, não desista. Cartinhas colecionáveis ainda fazem muito sucesso hoje em dia. Vamos começar pelo queridinho da criançada, os cards de Pokémon. A primeira edição solo de Charizard foi vendida por incríveis 350 mil dólares em um leilão. O proprietário desse Pokémon provavelmente nunca mais vai precisar caçar outros em sua vida. Você não tem Charizards na sua coleção? Não se preocupe, outras coleções também são adoradas pelos colecionadores, como por exemplo o Pikachu. Caso você tenha alguma carta da primeira edição, mas não seja o Charizard, não tem problema. Cartas como Horsea e semelhantes também podem valer o equivalente a 300 dólares. Apesar de não ter tanta fama aqui no Brasil, cartas de beisebol e cartas do jogo Magic também podem ter seu valor. Boa sorte! Agora vamos falar de um item que as pessoas já têm ideia de que pode ser valioso, apesar de não desconfiarem de que podem ter nesse exato momento um desses guardado no armário. O item em questão são os tênis. Isso mesmo, essa peça que você usa para pôr no pé, mas que poderia muito bem estar enchendo seu bolso. Um grande exemplo são os conhecidos Air Jordans. O primeiro tênis projetado para Michael Jordan foi produzido nos anos 80, e caso você tenha adquirido um desses tênis naquela época, e por algum motivo deixou eles bem preservados até os dias de hoje, pode vendê-los por milhares de dólares e nem sabe. Um outro tênis da Nike, dessa vez produzido em 1972, ficou conhecido como os Sapatos da Lua,
e foi vendido por uma bagatela de $437.400. Esse próximo item que vou mostrar talvez possa ser encontrado na casa dos seus avós. Estou falando dos objetos de vidro Murano. Esses objetos feitos de vidro colorido podem ser valiosos porque são feitos à mão e têm sua origem direto da Itália. Antigamente, esses objetos eram muito comuns, então exemplos como cinzeiros e pratos podem ser vendidos por um alto valor, enquanto esculturas e coisas do tipo têm um preço ainda maior, sendo vendidos por até milhares de dólares. Outro item com grande valor são os selos postais. Normalmente os mesmos não valem lá essas coisas, mas caso você tenha um certo e decida vender, muito dinheiro vai entrar na sua conta. Um exemplo de selo que vale muito dinheiro foi o de 1849, que foi vendido por $99.000. Você poderia muito bem estar andando em uma mina de ouro caso tivesse alguns tapetes como relíquia de família. Alguns tapetes persas e turcos bem conservados podem valer hoje um valor inacreditável. Vai ser difícil de acreditar, mas um tapete desses foi vendido por $33,7 milhões. Indo por essa mesma linha de raciocínio, caso você tenha na sua casa algum móvel da Idade Média, com grande nível de conservação, provavelmente vai ficar bem rico em breve. É impressionante como móveis feitos entre 1933 e 1965 podem valer. Confessa, você pode não fazer muito uso daquele sofá velho, mas pode ser que alguém com certeza queira comprar o mesmo por uma fortuna. Você conhece ou tem algum action figure? Alguns desses bonecos produzidos nos anos 80 fazem total sucesso entre aqueles que o colecionam e queira pagar um preço alto. Alguns deles, como o do He-Man e derivados, são os mais procurados. Caso você os tenha e queira fazer um dinheiro, vai ficar feliz em saber que o Playset Circa de 1986 arrecadou mais de $7.000 no eBay. Não precisa ficar triste caso você tenha sim uma pilha de antiguidades, mas essa for de livros, pois alguns exemplares, principalmente aqueles de primeira edição, são muito valiosos, sendo que alguns são vistos sendo vendidos por milhões de dólares. Então fique de olho antes de decidir vender toda aquela pilha, sem antes verificar se não tem nenhum milhão perdido no meio. Falando em doação, uma pessoa nos Estados Unidos vendeu um computador antigo contendo algo muito importante dentro. O modelo era uma versão super rara do Apple Computer, mais conhecido como a primeira geração de computadores Apple. O mesmo foi vendido por mais de $200.000, bem valioso para ser doado ou reciclado, não é mesmo? Esse era um dos 200 computadores originais da Apple, construído diretamente por Steve Wozniak, em 1976. A pessoa que encontrou o tesouro disse que o mesmo estava em uma pilha junto com diversas outras tecnologias, e doou todos para uma empresa que cuidava de resíduos recicláveis, que logo depois o vendeu para um museu. Curiosamente, a pessoa que fez essa doação não deixou nenhum tipo de contato ou nem mesmo assinou um recibo. A empresa de reciclagem deixou um aviso dizendo que um cheque de $100.000 espera por uma pessoa, uma forma generosa de agradecimento. Um usuário do Reddit disse que encontrou algo em torno de 200 gramas de pó de ouro enquanto limpava o sótão do seu avô. Às vezes, as coisas valiosas estão mais perto do que imaginamos. Você acha que os pôsteres não têm valor? Errado. Dependendo do seu estado físico e da importância, um valor significativo pode ser agregado. Como por exemplo um pôster original do filme O Mágico de Oz, que foi vendido por $108.000 em 2019. Alguns amantes de objetos vintage estão de fato dispostos a pagar um preço alto por algumas peças. Um exemplo delas são pratos Pyrex de meados do século XX. Se você tiver um daqueles pratos opacos em tom pastel, guardados em boas condições, é o seu dia de sorte, principalmente se não estiverem riscados. O santo graal dessas peças são aqueles da coleção Lucky Love. Essas foram produzidas em 1959 e por isso podem custar milhares de dólares. Outro item que as pessoas pagam caro por um apego emocional são as garrafas térmicas e lancheiras que os estudantes da década de 50 e 60 usavam. Geralmente, essas têm desenhos animados e impressos, heróis e todos os tipos de personagens da época. Por exemplo, as lancheiras e garrafas térmicas dos Jetsons foram vistas sendo vendidas por até $1.350 no eBay. Nós estamos acostumados a ver as horas em nossos celulares ou relógios, mas nem sempre foi assim. Se você tiver um relógio de mesa ou de parede dos anos 30 ou 40, com certeza vai acrescentar um grande número de dígitos na sua conta bancária. Acredito que essa lista te ajudou e encorajou a dar uma vasculhada naquele quartinho onde ninguém mexe há anos. Obrigado pela audiência e principalmente por ter assistido até aqui. Até a próxima. Você gostou do vídeo? Conto muito com seu joinha e inscrição nesse canal. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa especial. A equipe do Absurdamente agradece imensamente o seu apoio.